Olá, gente. Eu sou o pastor Lauro Rossini Tonicar, sou membro da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. O tema que eu vou discorrer é: glorifiquem a Deus na sua conversão. Jesus disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Descreve o Evangelho de Mateus no capítulo 18. Existem algumas denominações cristãs cujos pastores estão mais interessados na quantidade de pessoas que congregam e no volume do dinheiro que ajuntam do que na qualidade de vida espiritual de seus fiéis, omitindo-lhes o ensino que os conduza à conversão conforme requerem os ensinos de Jesus. A conversão se dá na vida dos que se arrependem de seus pecados e creem na obra salvadora de Jesus Cristo crucificado. É a conversão conforme está registrado na Bíblia como sinônimo de novo nascimento, ou nova vida, ou nova criatura. Sobre a conversão, o apóstolo João descreve no capítulo 3 do seu Evangelho o que Jesus disse a Nicodemos. Assim, em verdade, te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Este novo nascimento consiste no temor e conhecimento de Deus, que, em resumo, se dá na pessoa trabalhar de modo honesto e justo, com o suor do rosto, para ganhar o pão de cada dia que lhe dá sustentação para o corpo, ao mesmo tempo que realize o trabalho espiritual na igreja e suas doutrinas, que lhe dá o sustento para a alma, a fé e a esperança. Para sermos mais específicos, a conversão molda o comportamento dos cristãos, de maneira que abandonem os excessos no falar, no ver, no ouvir, no beber, no comer, no sentir, no tocar, no desejar. Ou seja, os excessos pecaminosos, bem como os excessos que antes da conversão lhes davam prazer, como os vícios, a corrupção, a exploração social, a sexualidade antes do casamento, o adultério, a avareza, a soberba, o egoísmo, a maledicência, a arrogância e outros pecados mais. E por último, a conversão requer que a pessoa cumpra com o bem que omitia em favor da sociedade, por exemplo, o de socorrer uma família necessitada. E ainda, na prática do bem espiritual que desconhecia, por intermédio da Igreja de Jesus Cristo, no cumprimento de suas doutrinas, ou seja, na profissão de fé, no batismo, nas orações, no louvor, na participação da ceia do Senhor, na leitura da Bíblia e outras doutrinas mais. Alguns pais cristãos estão enfrentando duas situações muito sérias com alguns de seus filhos. A primeira é com aqueles que não querem se converter e abandonam a igreja e vão se misturar com as nojeiras do mundo. E a segunda é com os filhos convertidos que se envolvem muito bem com os trabalhos da igreja, mas não querem obedecer e cumprir com seus deveres em casa e na escola e passam dos limites nos seus direitos. Já os pastores têm visto também duas situações constrangedoras com os cristãos. A primeira é com os que frequentam a igreja, mas ficam adiando a sua conversão marcada pela profissão de fé e batismo, por razões que não justificam. E a segunda é com os convertidos, que vão muito bem nos trabalhos da igreja, mas não estão dando um bom testemunho, seja no convívio do lar, ou seja no convívio na sociedade, quando alguns ganham até a fama de serem maus pagadores. Por fim, a conversão do pecador, conforme Jesus Cristo ensina, é a que conduz os cristãos numa conduta justa, ou seja, quando desfrutam de seus direitos, mas cumprem com seus deveres.
em casa, na escola, no lazer, no trabalho e na igreja. E quanto ao serviço evangélico em favor dos que estão fora da igreja, a epístola de Tiago, no capítulo 5, descreve assim: Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Portanto, para os que ainda não se converteram, o alerta está dado no que Jesus disse, o que falamos no início. Em verdade, vos digo que, se não vos converterdes e não tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Já para os que são convertidos, não tem outra situação melhor do que manter a comunhão com o Senhor e os seus canais de bênçãos abertos, glorificando a Deus por intermédio da sua conversão. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, nos ajudem a promover o reino de Deus no mundo. Inscrevam-se no canal, digitem Pastor Lauro, entre parênteses, Batista. Nós agradecemos pela gentileza. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os que temem a Deus.